Criaturas lendárias que têm fundamentos reais. Mitologias baseadas em animais ou fatos reais. E se eu te dissesse que algumas das criaturas mais lendárias da mitologia podem ter sido inspiradas por seres reais? E se histórias de dragões, sereias e ciclopes não fossem apenas fruto da imaginação, mas baseadas em encontros com criaturas desconhecidas ou até mesmo em descobertas científicas mal interpretadas? Os dragões, por exemplo, aparecem em diversas culturas ao redor do mundo. Desde os temíveis dragões europeus até os venerados dragões chineses, essas criaturas têm uma presença marcante na história da humanidade. Mas e se essas lendas surgiram a partir de fósseis reais? Em diversas partes do mundo, antigas civilizações encontraram ossos gigantes enterrados no solo. Sem conhecimento sobre dinossauros, a explicação mais lógica para eles era que pertenciam a enormes serpentes aladas cuspidoras de fogo. Em alguns casos, fósseis de grandes crocodilos ou até de baleias foram interpretados como provas da existência dessas feras míticas. Outro exemplo fascinante são as sereias. Por séculos, marinheiros relataram avistamentos dessas misteriosas criaturas nos mares. Mas será que eles realmente viram belas mulheres com caudas de peixe? A explicação mais aceita é que muitos desses relatos foram, na verdade, encontros com peixes-boi ou dugongos. Esses mamíferos marinhos possuem formas de movimentos que, vistos à distância ou sob condições adversas, poderiam facilmente ser confundidos com humanoides. A ilusão da sereia pode ter sido reforçada pelo cansaço extremo e pela sede dos navegadores, tornando suas percepções ainda mais distorcidas. E quanto aos ciclopes? Essas criaturas gigantes de um olho só aparecem na mitologia grega, sendo descritas como seres poderosos e temidos. Mas há uma explicação intrigante por trás dessa lenda. Alguns pesquisadores acreditam que os antigos gregos possam ter encontrado crânios de elefantes anões, uma espécie extinta que viveu em algumas ilhas do Mediterrâneo. O curioso é que o grande orifício nasal no centro do crânio poderia ter sido interpretado como uma enorme cavidade ocular. Para um observador sem conhecimento de anatomia, isso poderia parecer a prova de que gigantes de um olho só realmente existiram. Outro mito intrigante é o do Kraken, a gigantesca criatura marinha que aterrorizava os oceanos. Durante séculos, marinheiros narraram histórias sobre um monstro colossal capaz de afundar navios inteiros. Hoje, sabemos que esses relatos podem ter sido baseados em encontros com lulas gigantes, que realmente existem e podem atingir mais de 10 metros de comprimento. Como esses animais vivem em grandes profundezas, suas aparições eram raras e misteriosas, o que ajudava a alimentar ainda mais o mito de que algo monstruoso espreitava sob as águas. E os lobisomens? Muitas culturas ao redor do mundo possuem lendas sobre seres humanos que se transformam em feras durante a lua cheia. Mas há uma possível explicação científica para isso. Algumas doenças raras, como a hipertricose, que causa crescimento excessivo de pelos pelo corpo, podem ter contribuído para a criação dessas histórias. Além disso, certas condições psicológicas, como a licantropia clínica, fazem com que a pessoa acredite ser um animal, reforçando a ideia de que essas transformações poderiam ser reais. Outro ser lendário com fundamentos curiosamente reais é o unicórnio. Hoje, ele é retratado como um cavalo mágico com um único chifre na testa, mas suas origens podem estar ligadas ao rinoceronte ou ao extinto Elasmotherium, um animal pré-histórico que tinha um chifre longo e imponente. Além disso, relatos antigos sobre unicórnios podem ter surgido da confusão com antílopes ou outros animais com deformidades genéticas, criando a impressão de um ser único e místico. E se a lenda dos vampiros também tiver um fundo de verdade? Ao longo dos séculos, surgiram mitos sobre criaturas que sugavam o sangue dos vivos para sobreviver. Mas essa crença pode ter sido reforçada por doenças como a porfiria, um distúrbio raro que causa extrema sensibilidade à luz e até deformações nos dentes, criando uma aparência assustadora. Além disso, casos de pessoas enterradas vivas por engano e exumações que mostravam corpos relativamente preservados podem ter alimentado a ideia de que alguns mortos voltavam à vida para assombrar os vivos. Até mesmo os mitos sobre gigantes podem ter origem na realidade. Em diversas partes do mundo, foram descobertos esqueletos humanos de estaturas impressionantes, resultado de condições genéticas como o gigantismo. Além disso, tribos antigas que encontravam ossos de grandes mamíferos pré-históricos poderiam facilmente ter interpretado os achados como restos de criaturas humanoides colossais. E quanto às fadas? Pequenas, misteriosas e encantadas, essas criaturas são descritas como seres que vivem escondidos na natureza, interagindo de forma mágica com os humanos. Alguns estudiosos sugerem que as histórias de fadas podem ter sido inspiradas em tribos isoladas, que viviam nas florestas e possuíam costumes peculiares,
ou até mesmo em fenômenos naturais, como luzes bioluminescentes de insetos e cogumelos brilhantes. Essas histórias mostram como a linha entre mito e realidade pode ser mais tênue do que imaginamos. O que nos leva a uma questão intrigante: quantos outros mitos e lendas podem ter nascido de observações reais, mas distorcidas pelo tempo e pela interpretação humana? E mais importante, que outras criaturas lendárias podem ter uma base no mundo real, esperando para serem descobertas?